Vamos lá. Então, eles passam, então, como eu falei para vocês, das mãos dos espanhóis para a mão dos americanos. Então, eles vão dizer que todos os produtos que são confeccionados em Cuba, a exemplo, charuto e a produção de açúcar, deveria ser exclusivamente exportado para os Estados Unidos. Então, e os Estados Unidos reexportariam esses produtos caso não fosse necessário no seu mercado interno. Foi o que eu falei para vocês. Isso vai causar uma insatisfação, né, no povo cubano. E aí, de 1898 a 1902, o Exército e Marinha americanos ocupam Cuba. Como eu falei para vocês na aula passada, até os dias de hoje a gente tem ainda uma base americana em Cuba. Por mais que Cuba tenha, né, sofra com o embargo, os Estados Unidos tenham rompido relações comerciais com Cuba, eles ainda mantêm uma base militar em Cuba. Então, em 1902 é outorgada então a primeira Constituição cubana. Essa emenda Platt reserva o direito dos Estados Unidos intervirem na ilha sempre que julgarem que seus interesses econômicos estejam ameaçados e valerá até 1933. Então, é meio que eles estavam vivendo aqui como a gente estava vivendo mais ou menos o Brasil colônia, véspera do movimento de independência do Brasil, tá? Era isso que estava acontecendo com Cuba. Então, os presidentes de Cuba são ditadores manipulados pelos Estados Unidos. Como exemplo, o Fulgêncio Batista, que foi o último líder antes que o Fidel Castro venha tomar o poder. Pessoal, eu vou estar encerrando e a gente vai dar início então à nova reunião, porque senão vai cair no meio, tá? Porque já deu o horário, ele vai encerrar, ok? Então, vou estar encerrando e vocês entrem novamente. Vamos lá, pessoal. Bom, então vamos lá. Então, aqui, Fulgêncio Batista, então, ditador cubano pró-Estados Unidos. Tá? Então, aqui a imagem, então, na revista Times, tá? O ditador cubano pró-Estados Unidos. Como é que tem mais gente entrando? Bom, então em 59, Fulgêncio Batista derruba então o ditador Geraldo Machado em 1933. Cuba pouco se transformou no famoso quintal, aos poucos, então foi se transformando no quintal dos Estados Unidos. Então, essa situação vai contribuir para a instalação de um Estado fragilizado e subcomandado, né? Porque a gente tinha um comandante, né? Não, tinha um governo, mas um governo que não mandava, que mandava era os Estados Unidos.
Então, ao longo da sua história, depois da independência, Cuba sofreu várias ocupações militares norte-americanas. Entre elas, na década de 50, então, o Fulgêncio Batista, que vai empreender, então, um regime ditatorial explicitamente apoiado pelos Estados Unidos. Então, a figura dele era meio representativa. Ele estava lá só para dizer que tinha um comandante, né, que tinha um governo, mas esse governo não valia de nada. Só um instantinho, entendi, né, gente entrando. Bom, e aí em 59, com a população sofrendo vários problemas sociais, que se constatavam então com o luxo e a riqueza existente nos nightclubs e cassinos destinados a uma minoria, né? Era dedicado principalmente aos americanos que estavam por ali. Então a população passava fome, as crianças não tinham nem leite, né? Não tinham acesso. E ao mesmo tempo, então o Fulgêncio ficava cada vez mais conhecido por sua negligência e com as necessidades básicas então dessa população e a brutalidade com a qual ele reprimia quem se opunha então ao regime, tá? Foi nesse tenso cenário que vai surgir então a figura então do Fidel Castro, que era um jovem, né, com ideias não de instaurar uma ditadura. No princípio, né, na biografia do Fidel Castro, ele não propunha instaurar um regime comunista em Cuba, né? Ele propunha por fim a dominação americana, esse era o principal objetivo dele, e que a população tivesse acesso, então, principalmente ao alimento, e tivesse, então, uma valorização do povo cubano, que eles tivessem acesso à educação, tivessem acesso a hospitais, né, a questão da saúde, acesso ao remédio, e que não tinha. O Fulgêncio Batista ignorava as necessidades daquela população e valorizava, então, apoiava a exploração americana. Então, por que eles estavam explorando? Porque eles eram obrigados a vender seus produtos pelo preço que os americanos queriam, e somente para os americanos, não podia vender para mais ninguém. Eram obrigados a abrir Cuba, né, para esses estrangeiros, oferecer o alto luxo a eles, enquanto a população não tinha nem o leite para tomar. Então é nesse cenário que o Fidel Castro, que tinha um ideal então de salvar o povo, né? Ele não tinha no início da revolução, ele não tinha a pretensão de ele tomar o poder, de se tornar um ditador. Mas é aquele ditado: você quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Quando, né? Aí a gente sabe o que vai acontecer depois, né? Então, quando ele toma o poder, o que acontece, né? É instaurado então o regime socialista em Cuba, né? Que na época a gente chamava de comunismo, mas eu já expliquei isso para vocês. E que ele se torna então um ditador, né, extremo, então que ele vai reprimir diretamente então todos que façam oposição a ele, que era o que o Fulgêncio Batista fazia, que ele tanto criticava, mas agora ele está no poder. Então ele, por exemplo, ele vai, vocês vão ver, a gente vai estar falando aí, mas melhores amigos, né, do Fidel, que vão fazer parte, então, da tomada do poder, né, vão por fim a essa dominação americana, são considerados, assim, braço direito do Fidel, mas que faz uma crítica a ele e tem como
fim, então, à morte. Então, ele vai romper com tudo aquilo que ele acredita quando ele assume o poder. Por isso que no início, a Revolução Cubana, ela tem muitos adeptos por conta disso, né? Porque os ideais que eles propunham eram ideais verdadeiros, era de melhoria na qualidade de vida, na melhoria das pessoas, né? Na questão da liberdade, era uma coisa que o Fidel pregava muito, e que quando ele assume o poder, esquece tudo, né? Esquece tudo que eu falei. Agora quem manda sou eu. Essa é a postura de um ditador, que é o que ele foi, tá? Então a gente vai continuar aí. Bom, então a Revolução Cubana em 1959. Então o quartel de Moncada, que é a base, né, do governo cubano. Então ele tentou, né, antes dele se tornar então um guerrilheiro, ele vai no dia 26 de julho de 53, né, em 59 só que é instaurada a Revolução. Então, 6 anos antes, ele tenta invadir então, a base, né, do governo. E aí ele vai ser exilado. E aí é quando ele vai conhecer então o Che Guevara, tá? Que é um argentino que vai fazer parte então desse grupo que vão se formar então esses guerrilheiros. O Che Guevara, que era um médico argentino, vai fazer, mas também com ideais de liberdade. Vai então se juntar e eles vão formar esse pequeno grupo de aproximadamente 80 homens que vai lutar então contra as forças do governo. Então o Che vai se unir então ao Fidel, e aí entre 56 e 59 eles tomam o governo cubano. Então, no último ano de luta, eles conseguiram finalmente acabar com o governo, tá? De Fulgêncio Batista, e estabeleceram um novo regime pautado nas melhorias das condições de vida dos menos favorecidos. Então, para vocês verem que ele não era, né, até ele tomar o poder, os ideais dele era de igualdade, de liberdade, que um dos lemas da revolução eram: se a população quer leite, que dê o leite a ela. Então, porque ele queria levar, né, o alimento a todas as famílias, que nenhuma família passasse fome mais, tá? Só um instante que eu vou espirrar. Bom, e aí então, né, as imagens da revolução. Então, a gente tem aqui o discurso do Fidel quando ele assume o poder. Aqui, quando eles estão tomando Cuba, né, os revolucionários. Então, eles, ao longo então desses anos, eles vão conseguir cada vez mais adeptos, né? E aí em 59 é instaurada então de fato então essa Revolução Cubana. Okay? Bom, então, entre outras propostas, o novo governo defendia a realização de uma ampla reforma agrária e o controle governamental sobre as indústrias do país. Obviamente que tais proposições contrariavam diretamente os interesses dos Estados Unidos, que respondeu aos projetos cubanos com a suspensão das importações do açúcar cubano. Então, dava-se então início ao chamado embargo. Então, só que ainda não de fato declarado. Então, dessa forma, o governo do Fidel acabou se aproximando então do bloco soviético para que pudesse então dar sustentação ao novo poder instalado. Então, o governo americano não reconhecia esse poder, né, que o Fidel havia tomado.
Então, ele não reconhece essa independência. E ele também não vai ter apoio dos americanos. E aí os soviéticos vão começar a se aproximar. Lembra que eu falei para vocês que com a bipolarização mundial, ou você é de um lado ou você é do outro. E há essa aproximação, então, né, desses países que eram considerados neutros, né, como eu já disse, por exemplo, o Brasil era neutro, mas se aproxima, então, da potência capitalista, no caso, pessoal, tá todo mundo aí? Estão falando que o sinal tá ruim? Tá cortando? Aqui tá de boa. Então tá. Só pra eu saber. Então, os Estados Unidos estão, como eu falei para vocês, não reconhecem. E aí vai ocorrer então essa aproximação então do bloco soviético, tá? Então vai se aproximar então do bloco socialista. Então aqui a figura do Ernesto Che Guevara, tá? Então há uma reportagem então da BBC, e vão fazer uma pergunta para ele. Alguma mensagem especial? Quais as suas metas como burocrata do governo cubano? As armas estão no chão? O Che vai responder: Nunca deitei as minhas armas. Não sou um burocrata. Burocracia é rendição. A revolução é permanente. Enquanto houver uma criança faminta, um pai de família sedento, um povo expropriado e um cadilho de calças curtas, não morrerei atrás de mesas com pilhas de papéis. Penso na selva, na luta, nas trilhas. Morro com o dedo no gatilho. Ideias são mais fortes que governos. Por quê? Porque o Che, ele ajuda o Fidel a tomar o poder, né? Ajuda então na Revolução Cubana, mas ele não quer ser um líder. Os ideais vêm à frente da burocracia, vêm à frente de um governo, que é o que ele vai dizer então à repórter da BBC. Então, que onde houvesse injustiça, ele iria combater. É isso que o Che tá querendo dizer, então, na frase dele. É por isso que tem muitas pessoas que, por mais que eu não concordo com muitas coisas, como, por exemplo, eles pegarem em armas e matarem pessoas pelos seus ideais, eu não concordo. Mas que você tem que levar suas ideias, isso sim, né? Que eram ideias de que essa revolução ela tem que ser permanente, tem que ser no ser humano. A gente tem que lutar pelas injustiças, tem que lutar pelas igualdades. Isso foi tentado na Revolução Francesa, em todas as revoluções que ocorreram, né, ao longo da nossa história, foi por conta disso. Foi sobre a dominação de uns, né, e fim, né, desse povo dominado. Esse era o objetivo, que era o do Che. Então não era ele ser um líder, não era ele comandar um país, mas assim como outros líderes da história, né, outras pessoas que a gente, né, vai vendo ao longo da história, que vão utilizar, né, os fins justificam, né, os meios, né, então, do Nicolau Maquiavel, né, na obra O Príncipe, que você pode passar por cima de outra pessoa para você chegar ao seu objetivo. Isso eu não concordo. Mas no que o Che vai
propor aí, pelos ideais dele, valeria a pena sim, né? Então, em 59, né, aqui numa das conversas, né, com a Simone e com o Jean Paul, que visitam Cuba em 1960 para expressar o seu apoio à revolução, tá? E aqui a revolução cubana, então, a aproximação com esse bloco socialista vai render novas retaliações então dos Estados Unidos, que sob o governo de John Kennedy rompeu as ligações diplomáticas então com Cuba. Pessoal, só um segundinho, tá? Continuem aí. Só vou pegar o meu carregador, só um segundinho, tá? Porque senão meu celular vai descarregar. Só um segundo. Já apareceu o pote. Prontinho, já voltei, turma. Prontinho. Então, como eu estava falando para vocês, o governo do John Kennedy rompeu então as ligações diplomáticas então com Cuba. E a ação tomada no início de 61 foi logo seguida por uma tentativa de contragolpe, onde um grupo reacionário, treinado pelos Estados Unidos, tentou se instalar em Cuba. Sem sucesso, uma guerra civil então vai marcar a chamada invasão da Baía dos Porcos, que é o momento então que os americanos tentam invadir então Cuba. Após o incidente, o governo do Fidel Castro reabriu os laços com a União Soviética, ao definir Cuba como uma nação socialista. Mas de cueca não, vai pôr short. Tá? E aí, em 59, né, em abril de 61, vai acontecer a chamada Operação Mangusto. A invasão da Baía dos Porcos, conhecida como La Batalha de Girón, em Cuba, foi uma tentativa frustrada então de invadir então o sul de Cuba, que não vai dar certo, como eu falei para vocês. Esses militares americanos foram dirigidos então pela CIA. Então eles vão tentar em abril de 61 então derrubar o governo socialista do Fidel Castro. Bom, e aí várias pessoas vão ser presas, né, entre políticos, em Cuba, tá? E aí, essa aproximação entre Cuba e a União Soviética vai gerar o episódio também conhecido como a crise dos mísseis, que foi o que eu falei para vocês na outra aula. Então, vai ser o momento de tensão maior, então, na Guerra Fria. Por quê? Porque os socialistas, né, apoiados, então, né, por Cuba, a União Soviética, vai mandar colocar mísseis ali na região do Pacífico, de uma maneira estratégica, apontados para os Estados Unidos, e os Estados Unidos, por sua vez, vão fazer a mesma coisa, vão colocar mísseis
apontados para a União Soviética. Então, é o que a gente vai chamar de crise dos mísseis, que se uma nação resolvesse atirar na outra, o conflito, né, estaria de fato, né, se iniciando, né, e a gente não teria noção se estaríamos aqui nos dias de hoje, porque a gente, depois das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, né, acontece que se a gente não tem ideia do poder, né, militar, né, o poder de destruição dessas armas que elas possam causar então no planeta. Então, por isso que foi um momento de tensão maior aí na Guerra Fria. Entre toda a Guerra Fria, esse foi o momento de maior tensão. Foi a chamada crise dos mísseis. Bom, em resposta então, né, vai ser quando os Estados Unidos então vão definir então o chamado embargo de verdade aí. Agora não entra mais nenhum produto americano nos Estados Unidos a partir daí, tá? A gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, então, os mísseis, a base de mísseis russos que estavam sendo montadas em Cuba em 62, tá? Em 62, na conferência de Punta del Este, no Uruguai, Cuba foi excluída da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que eu falei para vocês. Com exceção do México, todos os países romperam relações diplomáticas e comerciais com Cuba, sob o pretexto de que Cuba estava exportando sua revolução por toda a América Latina. Daí dá pra gente entender um pouco, porque os americanos não gostam também do México, né? Porque o México foi o único que não virou as costas para Cuba. Todos os outros países membros da OEA viraram as costas, tá? E vão fazer parte do embargo. Então, o governo cubano passou a defender a insurreição armada na América Latina com a esperança de que, com uma revolução em escalada continental, Cuba pudesse finalmente romper o isolamento ao qual estava submetida. Daí dá pra gente entender também o medo, né, que as nações têm em relação a Cuba, né? Apesar que Cuba não, né, hoje em dia o Rafael Castro, né, o irmão do Fidel, ele não é tão radical quanto o Fidel Castro. Até o governo do Barack Obama, até o finalzinho do governo do Barack Obama, estava tendo novos momentos de aproximação entre os americanos e Cuba, mas que aí com a subida ao poder então do Donald Trump, ele rompe com todos esses acordos. Mas estava tendo uma aproximação para pôr fim então a esse embargo, né, e essa proibição de Cuba de fazer parte da OEA. Então, a gente ficou aí a pequenos passos de pôr fim a esse conflito de vez. Tá? E aí, a figura do Obama, né, que estava prendendo Cuba, mas que ele era aqui é uma charge, né, que ele seria o grande libertador, né? Então a gente tem a figura do Obama, aqui embaixo está escrito embargo, né, Cuba, e cercada pelos americanos. Bom, então com isso o governo cubano acabou de aprofundar sua dependência com as nações socialistas e durante muito tempo sustentou sua economia por meio de auxílios e vantajosos acordos firmados então com a União Soviética. Nesse período, bem-sucedidos projetos na educação e na saúde estabeleceram uma sensível melhoria
na qualidade de vida da população. Entretanto, a partir da década de 1990, a queda do Bloco Socialista exigiu, então, uma reformulação econômica do país. Então, Cuba ainda sofre com as sanções do embargo, ainda é uma ditadura até os dias de hoje, tá? Mas que houve, então, como eu falei para vocês, essa questão da aproximação, né, de Cuba com os Estados Unidos para pôr fim, então, a esse conflito. Bom, e aí vamos, então, à parte dos golpes militares. A gente vai trabalhar isso depois nos governos militares aqui no Brasil, mas a gente vai se aprofundar, tá? Mas voltando àqueles slides, né, pra gente dar sequência, então, a eles. Então, a gente vai falar, então, em 64 é instaurada, então, a ditadura militar pró-Estados Unidos na América Latina. Isso vai causar a deposição do governo do Jango, tá? Que é o João Goulart. Apoiado, então, né, nos americanos. Então, o secretário dos Estados Unidos vai dizer o seguinte: aonde for o Brasil, irá também a América Latina. Por quê? Porque ele diz que o Brasil é o carro-chefe, é quem comanda a América Latina. Tá? E em 73, o Chile, com a deposição do socialista eleito diretamente, Salvador Allende, através de um golpe liderado pelo general Augusto Pinochet, um dos mais radicais a impor, então, essa ditadura militar na América Latina. É o Augusto Pinochet, que vai se tornar um grande ditador. Bom, e aí, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, vai dizer que era a economia do Chile pulsando. Então, tinha ligação